Note que nós entramos em outra seção aqui. Contínuas, né? Distribuição contínua. Todas as distribuições até agora, incluindo a de Poisson aqui, elas eram discretas. Por quê? Porque o valor do K era um número inteiro, né? Não tem como você receber meia ligação, certo? Então a ideia é essa. Agora não, agora você tem a possibilidade de receber meios, frações de algo, né? Então aqui a gente vai lidar com coisas envolvendo peso, envolvendo altura, né? Situações assim. Ou simplesmente algumas aproximações, né? Porque às vezes você tem valores muito altos para trabalhar com a distribuição binomial, por exemplo. Então, uma teoria um tanto avançada é transformar a distribuição binomial numa distribuição contínua. De toda forma, vamos começar de leve aqui. Beleza. Vamos começar com essa distribuição uniforme aqui, que nada mais é o seguinte: você vai ter um espaço amostral definido pelos seus limites. É meio esquisito falar isso, mas, por exemplo, aqui, nós temos nessa dureza de peças de aço aqui, uma escala chamada escala Rockwell, que vai de 50 a 70. São números aqui, começa no 50 e termina no 70. Então, qualquer valor de dureza para uma peça de aço vai estar entre 50 e 70. É impossível tu encontrar uma peça de aço com valor menor que 50 ou maior que 70. Então, é isso que limita as tuas probabilidades aqui. Ok? Então, sendo assim, né? O que vai acontecer? Ele está te pedindo a probabilidade de uma peça ter a dureza entre 55 e 60. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, meu velho. Você sabe o que é uma integral? Não. Bem, integral é uma matemática que a gente aprende na faculdade. Ela é uma conta especial que fala sobre a variação das funções. Em especial, nesse caso aqui, essa integral ela está querendo te dar uma área abaixo de uma curva. Eu vou fazer um desenho para tentar te explicar... Espera aí um minuto, velho. Eu vou ter que pegar um negócio aqui. Tá. O diretor tá me chamando para pegar um negócio aqui, aí tá foda. Só um segundo. Vai estar. Deixa eu responder aqui. Me dá 2 minutos, por favor. Desculpa. Sem pressa. Voltei, cara. Desculpa. Oi? Certo. Vamos Beleza. lá, então. Então, a ideia aqui é o seguinte, cara. Eu vou te mostrar na prática o que está rolando aqui e vou tentar te explicar essa integral, que, claro, né, cara? Eu acho que tu já ouviu falar da matéria cálculo na faculdade. É tipo a matéria mais difícil de todas, porque é a que mais reprova. Então, pela lógica, é a mais difícil. Né? E isso a gente aprende lá em cálculo. Então, eu vou te passar algo que está num curso de 90 horas em que a maioria das pessoas que quer passar naquele curso reprova. É natural que tu não entenda, por aí vai, né? Só que é uma conta muito importante para conseguir resolver o resto das coisas aqui na estatística, tá? Pelo menos entender do que se trata, tá? Então, essa distribuição uniforme, ela tem uma equação como essa aqui, né? Isso aqui é uma equação, por incrível que pareça, é uma função. Ela está aqui dizendo o seguinte: enquanto você está dentro do intervalo A e B, a densidade de probabilidade é dada por esse termo aqui. E zero fora dessa
região, ou seja, só tem probabilidade entre os limites. Quais são nossos limites aqui? 50 e 70. Então, o que vai acontecer? Na prática, a gente vai ter uma coisa parecida com essa aqui. Esse é um plano cartesiano, né? E a gente vai ter um valor de 50 e de 70. Beleza. E a gente vai ter também um valor que é a nossa f de x. Que para o nosso caso, né, como nós estamos definindo de 50 a 70, vai ser 1 sobre 70 menos 50. Ou seja, 1 sobre 20. Né? 50 menos 70 é 20. O problema cita, né, a nossa densidade de probabilidade ela é dada de uma forma que ela é sempre esse valor, 1 sobre 20 aqui, dentro dessa região. Então, matematicamente, ela é uma reta constante. Como é de se esperar, né? A função matemática y igual a y igual a A, é uma reta horizontal no valor y igual a A. Aqui o nosso A é 1 sobre 20. Então é uma reta horizontal nessa região. Só que é uma região limitada de 50 a 70. Então a gente obviamente nota um retângulo aqui. Perfeito. Note que se a gente tivesse interessado na área do retângulo, a única coisa que a gente ia precisar fazer aqui é a equação de área de retângulo que a gente aprende lá no pré, que é base vezes altura, né? 20 vezes 1 sobre 20. Isso, que vai dar 1, né? Olha só que interessante. O fato de ter dado 1 não é uma coincidência. Quando a gente faz uma distribuição uniforme como essa, onde cada trecho aqui que tu tiver interesse tem a mesma probabilidade de ocorrer, por exemplo, se eu quiser pegar, sei lá, de 61 a 62, é a mesma probabilidade de 67 a 68. Só um minuto. Tá. Beleza? O que você precisa? Não sei. É fácil. Tá? Não, eu tô aqui. Tá aqui? Tô tendo essa quarta aqui. Vocês não acham que não sei se vai dar tempo. Tá? Não, a quarta dá. Ela é louco pra coisa. Já resolveu. Vou revelar essa aí. Ó, depois a gente acerta esse negócio lá. De pensar essa. Projeto da cabeça uma coisa também. Bom. Sexta você é covarde, né? Você não vai trabalhar sexta, não. Desculpe aí, mano. Muito dinheiro, né? Outro livro. Valeu, meu amigo. Desculpa aí, cara. Hoje tá tribulado o negócio aqui. Tranquilo, sem problemas. Bem, continuando então, né? Bem, o que acontece aqui é que essa área azul, mede 1. E quando a gente está conversando sobre probabilidade, é necessário que a probabilidade, a somatória de todas as probabilidades dê 1. Né? É o que a gente fez agora há pouco lá na distribuição de Poisson, quando a gente estava conversando sobre a probabilidade até o infinito, né? Uma coisa assim. Então, é um fato que, quando está falando de probabilidade, é necessário que o somatório de todas as probabilidades dê 1. Aqui a gente está conversando... Se for uniforme, né? Se for variado, não vai dar 1. Não, vai dar 1 também. A gente faz de um jeito que dê 1 a área. O importante é isso. É sempre a gente definir a área igual a 1, porque, né, aqui você está trabalhando com algo contínuo. Então, você vai ter que forçar isso de alguma forma. Daí, para forçar, cada situação é uma situação, tá? O que vai acontecer nessa situação que a gente está conversando aqui? Bem, aqui, de fato, a gente está falando de um retângulo, então, deu 1, porque eu fiz ser 20 aqui embaixo, né? Se tu fizer sempre o x final menos o x inicial embaixo, a área vai ser 1. Mas por que é tão importante que dê 1? Porque o 1, bem, pelo menos não 1 em específico, mas a área de alguma região que tu tem interesse, por exemplo, essas que eu pintei aqui, elas vão indicar a probabilidade de que ocorra. Então, por exemplo, se eu calcular a área aqui desse retângulozinho, esse retângulozinho aqui,
eu vou saber qual é a probabilidade de ficar entre 61 e 62. A dureza de um aço encontrado aí seja entre 61 e 62, entendeu? Eu vou encontrar a probabilidade calculando a área. Por quê? Porque essa área total mede 1, que é o que a gente espera da probabilidade total associada à dureza desses aços. Né? Tem que estar entre 50 e 70, então vai dar 1. Agora, se eu quiser nessa regiãozinha aqui, obviamente, né? Se ela está dentro de um retângulo que mede 1, essa área é menor que 1. E vai ser a área, então, por exemplo, aqui do 61 ao 62, ou do 67 ao 68. Como a gente está falando de um retângulo, então, realmente, a área desse retângulo aqui é igual a esse. Por isso que a gente chama de distribuição uniforme. Porque se tu está pegando uma mesma diferença, né? A diferença de 1 aqui, tu vai ter a mesma probabilidade. Certo? Certo. Então, a ideia é essa. A estratégia é você observar o que está ocorrendo por meio desse retângulo aqui. Então, o que o problema nos pede é a dureza entre 55 e 60. Na prática, ele fala que tu pode resolver com a integral. Mas eu tentei te mostrar de uma forma para tu não precisar usar a integral. Tu vai simplesmente lidar com a área. No fim das contas, a integral, a gente aprende isso lá na faculdade, que a integral é a área. Você calcular uma integral, você está calculando a área embaixo de uma curva. A curva aqui, no caso, é a reta verde. Entre esses dois limites. Só que aqui, nós queremos, então, a área que está entre 55 e 60. Ok? Então, como é que a gente vai calcular essa área entre 55 e 60, né? Bem, nós temos o 55 por aqui, que seja... Né, sei lá, 55 está aqui. Só estou supondo, tá? E o 60 está aqui. Então, tu quer a área desse retangulinho aqui, ó. E daí não é difícil, né? Porque sendo a área de um retangulinho base vezes altura... É 5 vezes 1,20. É isso aí, 5 por irmão. 20 vai dar 5 por 20 um quarto. Exato. 25%. Então é 20 vezes, né? A gente pode até fazer assim na maciota aqui, 60 menos 55, né? Só para ficar mais bonito pro professor. Entendi. Aí vai ficar um quarto, isso mesmo. Então significa o quê? Que a probabilidade de achar a parada por aqui, né? Claro, eu não fiz em escala, né? É um quarto. 25%. Beleza? Beleza. A probabilidade é 25%. Então a distribuição uniforme funciona simplesmente dessa forma. Ela é a mais simples aqui para a gente entender essa primeira situação. Então, o negócio é o seguinte. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Basicamente fazer a área de um retângulo, né? Então vamos lá. Montar direito. Montou direito, tudo sai. O direito já era. Peso líquido em libras de um pacote com herbicida químico uniforme. Pô, o cara tem uma criatividade desgraçada aqui, né? No intervalo de 49 a 75 libras. Então, a gente espera um valor aqui dentro desse intervalo. Ele pede a média e a variância dos pesos dos pacotes. Bem, a média, né, vai ser somar e dividir por 2, mas isso não importa aqui porque a gente está estudando, né, que é a probabilidade. A gente vai focar só na probabilidade aqui, dane-se essa. Então, a gente começa com a nossa equaçãozinha lá. 50, definir, lembrando que esse f de x, essa parada aqui, ali dentro, ali, o 1 sobre b menos a, ele é essa reta, que vai ser a limitação do nosso retângulo, tá? Então, qual que é o b e qual que é o a no nosso caso aqui, Adriano? 49,75 até 50,25. Isso, então é b menos a, então é o maior menos o menor, né? Então é 50,25 menos 49,75 ali na parte de baixo, né? Isso vai dar quanto ali na parte de baixo? Peraí, 50,25 menos 49,75 é meio. Dá meio? É isso, né?
Não, 0,75, é isso mesmo. 0,5, meio, não deu isso. Acredito que é isso mesmo. Então fica 1 sobre 0,5. Mais 25 é 50, mais 25, 50,25. É isso aí. Então, Agora o negócio é o sobre seguinte, né? 1,2, f de x2. Você pode dizer que o f de x é 2, exatamente. Era isso que eu queria chegar. Show. Então temos o limite ali superior do nosso gráfico já. Então vamos fazer o gráfico. 2. O f de x, que é a projeção de y, é 2. Certo. Então, ele vai de 40,75 a 50,25. Isso. Beleza, isso aqui é a probabilidade total. E ele quer que seja menor que 50,1. Ou eu posso fazer o intervalo de 50,1 por 50,25 e tirar de 1, ou fazer o intervalo de 49,75 até 50,1. Eu prefiro fazer o menor e tirar de 1, não pode ser? Como você preferir. Esse tipo de criatividade é boa na hora de resolver conta, hein? Gostei. 50,1, isso aí. 0,15 vezes 2, 0,3. A área deu 0,3? A área Um pequenininha. menos, né? É isso. Vai ter que fazer um Não, menos isso aí. 0,3 agora eu tiro de 1, né? Vai dar Isso. 0,7. Ou seja, a probabilidade de que ele seja menor que 50,1 é 70%. Né? Isso aí. Então a área nos indicou aqui qual é a parada louca aqui, ou seja, qual é a probabilidade. Beleza. Claro que em eventos naturais, né, não é bem assim que funciona, porque normalmente a gente não tem uniformidade, né? A gente já vai ver isso na distribuição normal. Mas já é um bom norte aqui para a gente entender como é que funciona essas coisas aí contínuas. Vamos ver a distribuição exponencial. Essa aqui é bem interessante, porque ela descreve um monte de fenômeno bom aqui. Tipo, fenômenos que as coisas elas ocorrem muito abruptamente, sabe? Por exemplo, grandes diferenças, assim. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um segundo. Por exemplo, tu já deve ter visto algo sobre isso. A massa dos objetos no sistema solar. Elas são muito discrepantes. O Sol ele tem 99% da massa do sistema solar. Daí, quase 1% da massa está em Júpiter. Daí, uma outra fração disso está em Saturno. E uma fração bem menor está no outro planeta gasoso lá. Ou seja, existem coisas na natureza que elas são bem desiguais. A desigualdade é algo natural. Por mais que tenha retardado que fale o contrário, mas desigualdade é algo muito natural. Em tudo. Por exemplo, na fala. A palavra em inglês mais utilizada é the, né? The, ou a, em português. A segunda palavra mais. E ela é usada tipo em 98% dos textos. Daí a outra é off, né? Of. E daí ela já cai para metade disso. E daí vai ter outra que cai para metade. E daí outra para metade, para metade. Tu entende? Então, as distribuições exponenciais, elas se dão nessa situação de ter muita discrepância. Uma discrepância natural, né? Que ocorre, né? Então, qual que é a conta que resolve uma situação como essa? O gráfico é esse, por exemplo, né? Se fosse um gráfico de salário das pessoas, né? Ia ter uma quantidade gigante de pessoas aqui, F de frequência, tu até pode pensar, né? Com salário mínimo. E daí vai ter uma galera com um pouquinho mais de salário mínimo. E daí lá no fim, quase ninguém que ganha, sei lá, 1.000 salários mínimos, ou 10.000 salários mínimos. Então existem fenômenos que são assim, naturais, onde tu tem discrepância, né, desigualdade. Beleza. Então a equação que rege um fenômeno como esse é essa aqui, ó, é lambda, é parecida com aquela da Poisson, né? Lambda n menos lambda x. Então é uma curva exponencial. E o que é esse O embaixo aí?
quê? Isso aqui? Ele diz que é zero, não existe densidade de probabilidade, ou seja, não é provável, não existe probabilidade atrás do zero, para x menor que zero. Só para x maior que zero. Então não vai ter valor negativo para x, é só isso que ele está dizendo. O que é isso? O gráfico da FDP de x é... É função de probabilidade. Eu também ria pra caramba. Função de densidade de probabilidade. Sim, mano, que porra é essa? Gráfico filha da puta. Também pensava isso. Pô, eu já odiava estatística, né, galera? Aí tinha esse FDP aí, mas é isso mesmo. Função densidade de probabilidade. A densidade de probabilidade é essa. Porque, veja, tu tem uma densidade que é dada no decorrer do gráfico. A densidade varia em função do x que tu está trabalhando. Tu tem mais densidade aqui no começo do que no fim, por exemplo. Então, lá também era uma FDP. A FDP era essa aqui. Só que era uma FDP mais simples. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, meu velho, o cara teve que fazer a integralzinha. Então, note que a estatística é uma matéria que envolve, às vezes, umas matemáticas pesadas, tá? Portanto, eu só quero te falar sobre esse cara aqui. Daí, numa próxima aula, a gente fala mais sobre essas contas, porque não tem como eu te explicar integral, tá ligado? Integral é um negócio que, o cara fica um semestre inteiro na faculdade aprendendo. O máximo que eu posso te fazer é mostrar o seguinte, ó. Aqui nós vamos ter um exemplo. Como é que ficam as contas sempre, né? Apesar de ser uma integral, meio que tem uma resposta que é sempre. Vai mudar o número que tu vai colocar na hora. Basicamente é isso que eu quero dizer. Então, vamos ver esse exemplinho aqui. Olha só que interessante. Uma fábrica de tubos determinou que a vida média dos tubos é 800 horas de uso contínuo. Segue uma distribuição exponencial. Então, espera-se que para depois de 800 horas tem um decaimento abrupto aqui, né? Ela vai estragar uma hora ou outra. Qual é a probabilidade de que a fábrica não tenha que substituir um tubo gratuitamente se oferece uma garantia de 300 horas? Ok? Então, o valor esperado de estragar é 800. É tipo essas TV que eles dão 2 anos de garantia, mas o valor esperado de que estraga é 3. Né? Então, ninguém vai pegar ali nos 2 primeiros anos. O valor esperado, assim, estatisticamente, ele só estraga depois do terceiro. Beleza. Então, qual que é o esquema? Né? O valor esperado é sempre 1 sobre lambda. Isso é um fato aqui dessa estatística. Tá? É uma coisa decorada também. O valor esperado é 1 sobre lambda. Mesmo lambda que a gente trabalhava lá em Poisson. Certo? Então, o valor esperado aqui é 800. Então, significa que lambda é 1 sobre 800. Beleza? Beleza. Veja que esse lambda é o mesmo cara que aparece aqui na conta. Tem lambda aqui, tem lambda aqui, tem lambda aqui na resposta. E por aí vai. Então, daí temos o lambda aqui, 1 sobre 800. Beleza. Isso é uma função de densidade e probabilidade. Então, como toda densidade e probabilidade deve ser integrada. A integral é uma conta difícil do caramba. Então, a gente vai ignorar ela por hora. Assim. Vamos nos ater à resposta. Aqui, note que ele está pedindo qual é a probabilidade de que ocorra, né, a substituição, ou seja, até 300 horas. Portanto, ele fez essa integral de 0 horas a 300 horas. É isso que significa esse símbolo aqui. No fim das contas, a resposta deu isso aqui. Ó, e vai sempre ser isso. Vai ser menos z elevado a menos u lambda, que na prática é 1 sobre a esperança. Vai ser sempre isso. A resposta dessa integral aqui é sempre isso. Tá bom? Sempre essa coisa que está dentro do parênteses. Sempre. 100% das vezes. E, no caso, né, vezes x. Do x que vai de 0 a 300. Então, tu vai colocar aqui o 300 e depois tu vai fazer, em vez de menos, mais, com aqui sendo 0. Então é tipo final menos inicial. Só que menos com menos fica mais, né? Basicamente é isso que ocorre. Por isso que apareceu esse mais 1 aqui. Então, na prática, se tu estiver falando sempre do 0, né? Como é a situação aqui, nem sempre é do 0. Poderia ser das 100 horas às 300 horas.
Mas aqui a gente está falando de 0 horas a 300 horas. Poderia ser de 100 a 300, mas aqui a gente está falando de 0 a 300. Como é zero aqui na situação inicial, a gente sabe que qualquer número elevado a zero dá 1, né? Por isso ficou 1 aqui. Certo? Agora, esse cara aqui é o 300 substituído ali. Então, é sempre esse esquema. O cara de cima aqui, que é o carinha que já estava aqui na integral, vai ficar na negativa e o cara de baixo vai ficar na positiva. É a mesma função. Só que aqui, né? É que o livro ele supõe que você sabe cálculo, né? Senão ele tinha te mostrado aqui o mais E elevado a 0 sobre 800. Então, dá 1 de toda forma, porque qualquer coisa elevado a 0. E daí, a hora que resolve a continha aqui, o mesmo E de sempre, vai dar isso aqui. Ou seja, espera-se, né, a probabilidade de que ele tenha que trocar a televisão seja 31%. Beleza? Então é um negócio bem tranquilinho. Vamos fazer essa aqui seguindo a mesma ideia da outra. Então eu vou... Medida de distribuição exponencial. Bom, o que eu vou fazer? Deixa eu abrir aqui. Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo aquele problema que a gente estava vendo até agora há pouco para usar como exemplo. Né? Por isso que ele se chama exemplo. Como é que não vai caber aqui? Ó? Não tem como abrir o PDF aí que está no celular. Né? Podia ficar em 2 telas. Né? Então, a ideia é seguir aquela equação lá, né? E vai dar sempre a mesma coisa, como eu havia dito. Então, no nosso caso lá, ficou desse jeito, ó. Aqui, ó. Por quê? Porque o cara queria de 0 a 300 horas. Um valor esperado de 800. E a resposta era essa. Então, vamos trocar esses caras para o nosso caso. É o jeito mais fácil sempre de explicar a integral, sacou? Então, aqui a gente tem o valor esperado, ó, vida média de 100 horas. Então, o valor esperado é 100 horas, ok? A vida média é o valor esperado. Então, se espera-se que esse fusível dure 100 horas. Portanto, aqui não é 800, aqui é 100. E ele pergunta qual a probabilidade do fusível durar mais de 150 horas. Ou seja, começa no 150, não acaba no 150. Vai de 150 até onde? Consegue imaginar até onde? Infinito. Exato. Pô, você tá rapidão hoje, hein? Caramba. Isso aí. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai colocar esse cara na negativa, como eu falei. Se a gente olhar ali, né? Ficou o 300 ali no negativo. Então, vai ficar menos E na menos infinito sobre 100. Agora, é o maior menos o menor. Então, menos com menos, mais. Esse menos que é natural da equação, menos com menos, mais. Vai ficar mais E na menos 1 sobre 100. Só que é 1 vezes x, né? Aqui o x era infinito. Aqui o x é 150. Então, vezes... Desculpa. O x é 150. Então, vezes 150. Agora vamos pensar o seguinte. Nós temos negativo da exponencial para menos infinito. Né? O que dá essa conta aí? Então, uma conta como essa não é uma coisa comum, né, de a gente resolver aí, pessoal que não é de exatas e tal. A gente pode ver um gráfico da função menos e na x para ver o que acontece. Vamos ver aqui no programinha que eu tenho aqui. Deixa eu abrir para você aqui. Porque o gráfico vai nos ajudar a entender o que está rolando. Vou colocar aqui E.
elevado a x. É o gráfico de uma exponencial, normal. Mas se eu tiver menos x, o gráfico está caindo aqui abruptamente, né? Certo? Esse é o gráfico da função n a menos x, como você está vendo. Só que a gente quer qual é a função para menos infinito. Qual é o valor da função no menos infinito? E a gente vê que quanto mais negativo a gente fica, ó, mais tendendo a zero tá vendo? Tá tendendo a zero e nunca tá chegando no zero. Claro, se a gente vê aqui, ela claramente está tendendo a zero, né? Quando o x está indo para menos infinito. Então, por isso que dá zero. Aquele primeiro termo dá zero. Porque a função está indo para zero quando eu estou indo para menos infinito, olha só. Parece que ela está indo para zero. Zero por quê, né? Por que isso aqui é zero? Porque esse aqui é o gráfico, né? Aqui, ó, aqui é 2, 1, aqui a reta vermelha é y igual a zero. Aqui é zero. Portanto, aquele terminho lá, que está com infinito em cima, vai ser zero. Esse é o argumento. Se tem alguma dúvida, pode jogar na calculadora. Faz tipo menos e elevado a um número negativo muito grande. Ou qualquer número que seja. Tu pode colocar, sei lá, menos 2 elevado a 1 trilhão. Tu vai ver que isso dá próximo de zero. Então a calculadora pode te mostrar isso. Agora esse cara aqui tem que fazer a conta, né? Se eu simplificar esse cara aqui, vai ficar e elevado a menos 15 sobre 10, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Isso aqui é mais humano de fazer na calculadora, né? É e elevado a menos 1,5. Se a gente fizer aí elevado a menos 1,5, porra dessa calculadora do Windows não consegue fazer nada direito, cara. Como eu odeio a calculadora do Windows. Que nem se fosse por 2,7, 1 sobre 2,7, quem está por cima está por De acordo dentro. com a calculadora do Windows, dá 0,22. Seria 1 sobre 2,7 raiz. Quem tá, 2,7 é o cubo, raiz quadrada é 2,7 é o cubo. Regrinha de potência, exatamente. Isso aí. Beleza. 22%. Muito bem. Deu alto. 22%. Então espera-se que seja 22%, beleza? Que é 150 até infinito, né? Então é um número muito grande. Então, número muito grande. Como ele colocou 150 para frente, pode ser 150,0001, 002, até 151. Então. É isso aí. Bem, então agora eu vou ter que deixar tu fazer uma, né? Vamos lá. Eu vou usar a mesma ideia aqui. Vai ser a mesma conta, só que em vez de 100 vai ser outro valor, tá? Vai ser 200 aqui. A probabilidade não vai ser de durar mais. Vai ser de durar menos. É o número que eu achar menos 1. Menos o número que eu achar, aliás. Exato. Opa! Então a estratégia é sempre a mesma, né? Fazer as substituições no lugar certo. Olha a forma. Eu não posso te mostrar melhor as coisas aqui, mas... Isso aí. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Vai lá. Vou montando aqui. Vida média de 200 horas. Durar menos de 150. Então, 200 horas. F de x é igual. Integral. O número que você quer chegar. Cento e cinquenta está embaixo. Em cima da média.
200 é elevado a menos 1 sobre 100. Menos E sobre 1 sobre 200. Difícil. É difícil, cara. Sobre. E aí, tudo certo por enquanto? Vamos lá. Tentei montar a equação aqui. O intervalo é entre 0 e 150 e o esperado é 200. Então, eu substituí, coloquei em vez de infinito é 0 e 150 embaixo. Igual a 1 sobre 200. Aí começou a travar. Que é, vezes o E é menos 1 elevado a 200. Tá no caminho certo. Agora o resto está começando a travar. É só entender, né, qual é a área que tu tá pegando, né? Na prática, isso aqui é uma área, né? Isso que eu fiz na outra conta, né? Eu não estava querendo a probabilidade de durar mais de 150 horas? Essa Até, parada aqui é um até gráfico. poderia fazer como f de x, não poderia? Da Não, não integral. pode porque bem, aqui É diferencial. tu não sabe a altura dessa coisa que é a cada ponto, por isso que a gente faz uma integral. Mas o que eu tô pegando, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tô pegando uma área ali, a área de 150 até o infinito. Essa área não é infinita, ela converge, tá? Ali, no caso, a área deu 0,22, né? Então, tu tá fazendo a mesma coisa agora. Só que tu tá pegando 150, né? Até 150, de 0 até 150. Então, tá pegando a área do começo, né? Em outras palavras. Uhum. Então, no caso, tu ficou com menos E a menos 1 sobre 200, né? De Certo, 0 a 150, certo? certo. Certo. Então, ficou menos E na menos 150 sobre 200 mais 1. Porque aqui tem um x, né? Eu acho que tu pode ter esquecido do x. Mas aqui tem um x, né? O x é no x que vai essas coisas.
É no X que vai o 150 e o zero. Então, 150 foi no X, agora o zero veio aqui. Então, veio 0, 0, né? E essa coisa vai ser 1, então. Certo? Daí virou esse cara. Agora tem que resolver essa conta. Daí agora é na calculadora na veia, né? Não tem o que fazer aqui. Aqui é 150, 200 é um quarto, né? Certo. Daí é menos Z elevado a menos 0,25. Mais um, claro. Aí é a continha, né? Vou fazer essa continha no programa aqui. Deixa eu te mostrar. Fazendo a calculadora é uma merda. A calculadora do Windows não foi feita para o pessoal que quer fazer conta de verdade. Então, lá como é que era mesmo? Era dá até para fazer bonitão aqui, olha só. Menos E elevado a menos um quarto. Isso. Menos E elevado a menos um quarto. Isso aí. Mais um. Mais um. Dá 0,22. Parecido com aquela outra lá, né? 22% também. Beleza? É que o número é tão grande que mesmo você pulando 50 na escala fez diferença. Não faz diferença nenhuma, né? O que importa para nós aqui é multiplicar isso por 100, daí vai dar 22,11, né? Os números depois não importam. Então é 22. 22,2 contra 22,1 para essa nova conta. É isso aí, velho. Então, bem, essa foi a distribuição exponencial. Agora vem a distribuição que é realmente importante pra caramba. Daí, é aqui que começa o bagulho a ficar louco, né? Distribuição normal. Essa com certeza é que mais aparece, é o que o pessoal mais faz conta. Tomara que a gente consiga fechar outro pacote aí para debulhar a distribuição normal e teste de hipótese. Porque tudo que tu for fazer com dados aí, né, é distribuição normal. Porque normalmente os dados são distribuídos numa distribuição normal. Né? Então, muitos exemplos são dessa forma. Né, onde tu pode ignorar os dados extremos aqui ou focar mais no meio. Né? A questão é uma distribuição que todo mundo usa. Né? Então, aqui nós temos um gráfico de um... É 2 desvios padrões que dá 64%, né? 2 desvios padrões já dá 98%, eu acho. É um desvio padrão. Então, 64, tá bom. Então... Decoreba. Esses sigmas aqui, eles te dão a ordem de certeza da tua resposta, né? Então, quanto mais sigmas, melhor. Então, quando os cientistas vão falar, descobrimos não sei o que com não sei quantos sigmas de certeza. Então, né, perceba que por 4 sigma lá, tu já está em 99,999% de certeza. Né? Caralho. Então, é muito louco como os caras tinham tanta certeza de tudo no Covid, tudo deu errado nas contas aí que eles previam, mas usava a distribuição normal. Porque qual que foi o erro deles? Não era uma distribuição normal. Nenhuma pandemia pode ser descrita como uma distribuição normal. Tem que ser uma distribuição dessa aqui, ó. Essa aqui descreve melhor vínculos complexos, como uma pandemia, ou como a escolha de pessoas, né? Por aí vai. Esse aqui não serve para isso. Isso aqui serve para coisas mais fisicamente coerentes. Como a gente vai ver aqui. Faz até sentido ser exponencial, né? Porque é uma pandemia. Mundo. Explodiu e depois vai cair. Depois cai, exatamente. Os caras cagaram no... É porque o que está acostumado a fazer... você acha que o que você aprendeu de probabilidade é o normal e você quer replicar. Não, eu tenho um canal, velho, que eu resumo livros, né? E daí eu li uns livros sobre a pandemia. Os caras, velho, pra tu ter noção, o modelo que eles usaram para prever a morte, que foi o modelo utilizado nos Estados Unidos e tal, foi feito por uma menininha de secundário, cara, de ensino médio. Ela colocou um negócio desse aqui, supondo distribuição normal, né?
E daí deu uns dados absurdos lá, e eles usaram aquilo como modelo de prever coisa aí. E claro que não ia funcionar, né? Primeiro que não é isso, não é normal, né? E outra que não tinha qualidade nenhuma aquele estudo. Então, né? Nem comentar, né? Começa a comentar isso aí, a gente só. É papo de louco. Mas é por isso que eu falo para os caras lá que fazem o suporte para gente de Big Data. Cara, resposta tem. Agora, se você fizer a pergunta errada, você faz a pergunta, monta errado o negócio, vai dar a resposta errada. Não tem. Estatística, assim, no geral, né? Como eu te falei lá nas nossas primeiras aulas, né? Estatística é uma ciência que ela não te dá a resposta exata. Em especial, vai chegando no momento que tu pode escolher um modelo que, para os dados que tu recebe, ele vai até te dar uma resposta, mas não tem sentido nenhum aquela resposta. Que foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo. Usaram um modelo, os dados lá deu uma determinada resposta, mas aquilo não fazia sentido nenhum, né? Da mesma forma que não vai fazer sentido nenhum utilizar a distribuição normal para uma situação como essa aqui. Então, por aí vai, né? Cada situação é uma situação. E aí o cara tem que ser esperto de usar, né? Tá certo. Mas os caras acham que estatística é a mesma certeza de uma equação de física. Os caras são jumento, não fizeram ensino fundamental, eu acho, né? Ficaram, sei lá, enfiando o dedo no rabo, qualquer coisa do gênero. Que nem a gente vê nas faculdades hoje em dia, né? Não sei se tu já viu aqueles vídeos lá dos caras a bunda de fora fazendo apresentação e tal. Né? Não. Tem faculdade que é assim hoje em dia, né, cara? Os caras também. E daí acaba cagando a vida das pessoas aí, o comércio das pessoas, etc. Eu fico puto com isso. Mas beleza. Na prática, então, cara, a conta é feia, olha só. Mas qual que é o lado bom? Tu não vai fazer conta. Tu não vai resolver essa conta aqui nunca. Essa é a FDP da distribuição normal. Ela dá densidade da distribuição normal, só que tu nunca vai resolver essa conta. Isso que é legal. Por quê? Porque existe uma tabela onde está o resultado. Olha só, a tabela está por aqui. Olha. Então, a única coisa que tu vai precisar é normalizar. Também é daí que vem o nome normal, né? Tu vai normalizar os dados que você recebeu no teu problema, para poder utilizar essa tabela, sem precisar fazer a conta. Então, essa tabela, na prática, ela te dá a área numa determinada região, por exemplo, aqui, ó. Uma vez que tu normaliza, a área do 0 até 1,25, 1,25, a área embaixo da curva, ali na distribuição normal, é 0,39. Então, na prática, é o que está rolando aqui, ó. 0,39. Então, significa que a probabilidade de ocorrer o evento aqui é de 39% na prática. Claro, isso aqui é uma coisa bem ampla, né? Eu só quis te introduzir hoje, né, para te dar um norte aqui do que significa. A continha que tu vai ter que resolver para normalizar é simplesmente uma continha de diminuição e de divisão aqui, coisa básica, né? Então, apesar de ser uma conta que resolve um monte de problemas, é uma conta bem simples. Por isso que ela é tão utilizada. Beleza, Adriano? Beleza, cara. Então vamos finalizando por aqui, tá?